Salve meu irmão, salve minha irmã, e Oxalá nos abençoe, e as matas sagradas, as águas e os ventos nos revelem os seus segredos. Começo esta reflexão reconhecendo que as ervas para a Umbanda são muito mais do que ingredientes. Na verdade, elas são portadoras do axé, canais de interseção entre o mundo manifestado e as esferas invisíveis. A prática dos banhos, das defumações, dos amacis e a manutenção dos jardins sagrados revelam um saber que misturam experiência, sensibilidade e um corpo de conhecimentos transmitidos oralmente ao longo das gerações. Entender as ervas e sua relação com os orixás, com as dinâmicas energéticas, é entrar em contato com uma tradição viva que exige respeito, intenção e responsabilidade. Nesse sentido, quando nos aprofundamos no entendimento das ervas como pontes entre os planos, adentramos um universo de conhecimento sutil e poderoso que os médiuns da religiosidade de terreiro cultivam com dedicação e respeito. Cada erva, na sua essência mais profunda, emite uma frequência vibracional única, uma assinatura energética que dialoga diretamente com os centros energéticos que habitam nosso corpo e com as energias que permeiam os espaços ao nosso redor. Essa interação delicada é a base para diversas práticas espirituais que utilizam as ervas como ferramentas sagradas. Um banho de descarrego, por exemplo, não é apenas um banho comum, mas um rito que visa limpar as energias densas e negativas que se acumulam ao longo do tempo. Da mesma forma, a defumação com folhas e resinas não apenas perfuma o ambiente, mas purifica o espaço, preparando-o para a manifestação da espiritualidade. O chá, feito com tais ervas, se transforma em uma bebida de conforto e equilíbrio para o coração e a mente. Para que essas práticas alcancem sua máxima eficácia, é fundamental compreender que não basta apenas escolher uma erva ao acaso. O modo como ela é preparada, seja pela maceração, o tempo dedicado à sua extração, assim como das suas propriedades, a temperatura da água usada ou mesmo a intenção ardente que o médium coloca ao realizar esse ritual, tudo isso determina a qualidade e a intensidade da energia a ser transmitida. Sem uma escuta atenta dos próprios sentidos, do corpo e do ambiente, corre-se o risco de utilizar as ervas de forma inadequada, provocando efeitos contrários aos desejados, atrasando inclusive o processo de cura e equilíbrio a depender de cada caso. É nesse contexto que surge a classificação energética das ervas, uma ferramenta muito prática e fundamental para orientar a escolha e o uso correto das ervas. Elas podem ser agrupadas de modo simples em três categorias: quentes, mornas e frias. As ervas quentes carregam uma energia expansiva, potente e transformadora, capazes de romper fios energéticos estagnados, dissipar sombras e liberar cargas negativas. Essas ervas são indicadas para limpezas profundas, momentos em que é necessário mexer nas raízes das questões energéticas. Já as ervas mornas exercem um papel de amparo e equilíbrio. Sua energia é suave e harmonizadora, permitindo que a clareza surja sem violência,
conduzindo o corpo e a mente ao estado de serenidade gradual. Por fim, as ervas frias, que oferecem o acolhimento necessário para pacificar as emoções e o espírito, trazendo calma, conforto e suavidade para o coração e para o espaço onde atuam. Antes de aplicar o uso de qualquer erva, é indispensável o exercício do diagnóstico energético, que vai muito além do olho físico e da análise superficial dos sintomas, mas que, na verdade, é preciso aguçar a percepção, a identificação da pessoa, do ambiente e, se é necessário, uma limpeza mais profunda ou apenas um aconselhamento, ou um momento de descanso e acolhimento. Por exemplo, essa delicadeza exige disciplina, muito conhecimento e uma escuta profunda do que os corpos visíveis e invisíveis estão nos comunicando. Adentrando ainda mais nessa rica fonte de saberes, nós encontramos as afinidades entre orixás e ervas, que representam uma dimensão fundamental do uso ritual das ervas na Umbanda. Cada orixá emite uma vibração específica, e seu culto é enriquecido pela presença das ervas que ressoam com as suas qualidades e energias. Por exemplo, Oxalá, o orixá da pureza, da criação e da elevação espiritual, está associado a plantas como lavanda e manjericão branco, que evocam a claridade, a luz e a paz necessárias para a elevação da alma. Ogum, senhor da luta, da proteção e abertura de caminhos, tem a afinidade com a espada de São Jorge, a aroeira e o alecrim, ervas que carregam força, coragem e proteção energética. Oxóssi, caçador sábio e guardião da mata, se conecta a Jurema, a erva de Santa Maria e a erva doce, que trazem a sabedoria da floresta e o contato com a natureza. O Molu, senhor da cura e da transformação profunda, encontra no cravo, na erva cidreira e na lógina companheiros para o processo de renovação e saúde. Inhaçã, poderosa senhora dos ventos, é evocada através da espada de Santa Bárbara, do manjericão roxo e do louro, ervas que carregam o movimento e a força da transformação necessária para a liberação dos bloqueios e a renovação dos caminhos. Oxum, fonte inesgotável de doçura, fertilidade e amor, é nutrida pela erva cidreira, camomila e alfazema, que trazem suavidade e cuidado. Iemanjá, rainha das águas, é celebrada com rosas brancas, melissa e hortelã, espécies que evocam a fluidez, a proteção e a maternidade divina. Já Nanã, senhora das águas profundas e dos fundamentos, possui afinidades com a folha da taioba, a flor de lótus e a folha da bananeira, simbolizando a ancestralidade e a conexão com as profundezas da existência. Aprofundar a conexão com cada orixá por meio das suas ervas específicas é um convite para enriquecer o trabalho espiritual, tornando-o mais intenso e afinado. Manter altares, cultivar essas plantas, utilizá-las nos banhos e defumações e meditar sobre sua energia traz um fortalecimento direto para a mediunidade e a sensibilidade vibracional. Um dos gestos sagrados mais potentes e significativos que podemos realizar é o banho de ervas. Ele transcende a mera limpeza física e se transforma em um ritual de transformação e realinhamento energético, ou até mesmo de alinhamento. Preparado com cuidado e intenção, ao macerar as ervas, o praticante, o médium, harmoniza sua respiração, seus pensamentos e sua vibração,
mentalizando e entoando preces ou cantos que potencializam a energia daquela mistura. O banho deve ser tomado do pescoço para baixo, em respeito ao corpo energético e seus centros de força, mas há casos em que existe a orientação também da cabeça para baixo, para que o axé vital seja preservado e revitalizado, a depender dos casos. Complementarmente, a defumação assume a forma de uma prece em fumaça, em que as folhas secas, resinas como o olíbano e outras substâncias sacras são acesas e espalhadas pelo ambiente. Essa fumaça ascendente carrega pedidos, intenções, limpa a atmosfera e desfaz formas de pensamento negativas que impedem o fluxo harmônico da energia. Para que esses gestos sejam mais eficazes, o médium, né, cultivador dessas ervas, deve reconhecer e praticar uma ética profunda em relação à natureza. O ato de pedir permissão antes da colheita, de agradecer pela presença viva das plantas e evitar a extração impulsiva garante um vínculo de reciprocidade e fortalece a sustentabilidade do trabalho espiritual. Cuidar de um jardim de ervas não é apenas uma ação prática, mas um caminho de aprendizado onde a sensibilidade cresce e, por meio da observação e do diálogo silencioso, as plantas respondem com o seu próprio ensinamento. Do ponto de vista técnico e científico, as ervas também são objetos de estudos pela fitoterapia e farmacognosia, que revelam substâncias bioquímicas responsáveis por seus efeitos no corpo físico. Contudo, o saber tradicional carrega uma dimensão que transcende o físico, envolvendo aspectos energéticos e espirituais vivenciados na prática religiosa. A Umbanda, por exemplo, reúne essa sabedoria ancestral e contemporânea, preservando o conhecimento oral, o aprendizado pela experiência e a constante observação da natureza viva. Essa transmissão do saber acontece por meio dos mestres e guias que ensinam como selecionar, preparar e aplicar as plantas com segurança e com uma intenção clara e respeitosa. A repetição dos rituais, a vivência constante e o testemunho dos praticantes permitem que o conhecimento se adapte às condições e às necessidades pessoais e do ambiente, garantindo a eficácia e a harmonia do trabalho espiritual. Quando reconhecemos as ervas como companheiras na nossa caminhada, somos convidados a cultivar é a prática cotidiana da gratidão. Cada banho tomado, cada defumação realizada e cada cuidado dispensado ao cultivo das plantas são momentos de comunhão com a natureza e a espiritualidade manifestada em formas vivas. É na humildade e na responsabilidade que aprendemos a escrever cartas silenciosas ao mundo invisível, utilizando como tinta e perfume a essência das folhas. Práticas que são recomendadas para aprofundar a experiência são aquelas que, antes de manipular qualquer planta, é dedicar um momento para se aquietar, acalmar os pensamentos, fechar os olhos e respirar profundamente, estabelecendo aí uma conexão clara com a sua intenção. Durante a maceração, o toque nas folhas, com o cuidado e atenção, sentindo a sua textura, seu aroma, sua força vital. Realize cantigas, faça cânticos, reze, mentalize palavras que elevem a sua vibração e direcione a energia do ritual. Monte também um pequeno altar com ervas correspondente ao seu orixá, que você sabe, incluindo elementos naturais e objetos sagrados que te façam se sentir cada vez mais em sintonia e que facilitem esse processo.
Cultive suas próprias ervas, mesmo que em vasos, e converse com elas diariamente, pedindo permissão antes de colher e agradecendo o que for retirado. No banho de ervas, visualize como se a água estivesse carregando para longe toda a negatividade e trazendo a luz da proteção e do equilíbrio. Durante a defumação, caminhe lentamente pelo ambiente, permitindo que a fumaça alcance todos os cantos e eleve também as vibrações do lugar. Registre suas experiências, suas sensações e aprendizados para acompanhar o desenvolvimento da sua mediunidade e da sintonia vibracional que vai sendo construída. Diante de tudo isso que foi falado, de todo esse ensinamento, esse aprendizado, e cada contato a partir de hoje seu com as ervas te ensine a escutar mais, a respeitar e a fazer as devidas transformações e manipulações, e que a presença dos orixás te lembre da conexão profunda entre o corpo, o lugar e o sagrado. Saravá, então, as ervas, as folhas sagradas, saravá, a sabedoria ancestral.